Acusado de imprecisões históricas, diretor de Gladiador 2 rebate. Claro que eles podem. Não sei se vocês viram aí, mas está tendo uma série de debates, algumas polêmicas aí em torno da estreia do filme Gladiador 2, que está sendo acusado, né? O diretor está sendo acusado de cometer certas imprecisões históricas ali. Então nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre isso. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal algumas vezes, inclusive, mas achei que seria interessante aproveitar essa ocasião que o tema voltou à tona para falar um pouquinho mais sobre isso. E qual que é a imprecisão histórica exatamente que está motivando esses debates, né? Então, nessa matéria aqui da Aventuras na História, da Giovanna Gomes, ela explica, né? Novo longa de Ridley Scott, que chega aos cinemas no próximo dia 14, vem chamando a atenção, em especial por suas cenas de batalhas no Coliseu. Ok, mas não é qualquer batalha, né? A gente vai ver aqui na reportagem que, ambientado no Império Romano, chamou a atenção em razão de algumas batalhas históricas, aliás, de algumas batalhas náuticas. Esse que é o ponto. Em entrevista ao Collider, Scott, o diretor do filme, foi questionado sobre a realidade das naumaquias, combates navais ocorridos no Coliseu, e se realmente animais aquáticos e de grande porte eram transportados até o local. Então a polêmica é sobre isso. O filme Gladiador 2 mostra algumas cenas, parece, eu não assisti ainda, nem estreou, mas parece que há algumas cenas de naumaquias, de batalhas navais simuladas acontecendo dentro do Coliseu. E isso é um tema que tem uma longa história de debates acerca dele no estudo da história, e eu vou trazer fontes mesmo, precisamente fontes primárias de autores romanos antigos que escreveram a respeito das tais naumaquias, se aconteceram ou não aconteceram, onde aconteciam, como eram exatamente. Então vou dividir isso aqui basicamente em o que eram as naumaquias, se elas aconteceram de verdade, se sim, elas aconteceram no Coliseu, e se sim, como que elas aconteceram no Coliseu, né? Como é que eles viabilizaram isso e quais que eram as características exatamente dessas batalhas para que elas pudessem acontecer num ambiente como esse, que seria uma espécie de piscina artificial, né? Daria realmente para acontecer, teria que ser feita alguma adaptação, enfim. Mas antes disso, só um recadinho que é que a Insider, que tá apoiando esse vídeo, né, que eu tô sempre usando aqui as camisetas da Insider, está no período da Black Friday, que é o melhor período, né, o período com maior desconto do ano. Então, vocês têm o cupom tradicional aqui do canal, que na verdade agora, no período de Black Friday, é estranha BF de Black Friday específico, que dá 15% de desconto em qualquer produto lá no site, mas somado aos descontos do site da Black Friday, pode chegar a 40% de desconto essa soma do meu cupom, né, do cupom aqui do canal, com os descontos que já estão lá no site. Então, por exemplo, vou entrar aqui no site e vou procurar aqui o moletom Heavy Hoodie, que vocês vão ver que estava no preço inicial de 449, e aí de 499 estava passando para 316, mas se eu adiciono ele aqui no carrinho, né, vou colocar aqui P, por exemplo, adiciono ele aqui no carrinho e vou finalizando a compra aqui para colocar o cupom, e eu coloco aqui, ó, coloco aqui estranha BF e aplico o desconto, aí aqui, ó, tá saindo por R$ 268,60, então um desconto aí de um pouquinho mais, inclusive, do que 40% de desconto. Então depois dá uma fuçada lá no site, procura os produtos que te interessam e use o cupom estranhabf. O link vai estar na descrição do vídeo, o link para Insider, né, o cupom também, e também no primeiro comentário fixado. Mas, dito isso, voltemos aqui para a questão das naumaquias. Então, para começar, o que eram as naumaquias? Naumaquia é uma palavra que remete à batalha naval, simplesmente. Só que o termo é utilizado nesse contexto para falar sobre batalhas navais simuladas. Então, eram espetáculos de batalhas navais que não estavam num contexto de guerra propriamente. Não eram as batalhas navais de fato entre exércitos inimigos, eram batalhas navais simuladas para finalidade de espetáculo. Tá, então isso é naumaquia. Agora, elas aconteceram de verdade? A resposta rápida é sim, e a gente tem vários registros históricos de naumaquias, inclusive uma delas que foi realizada pelo César Augusto. O próprio César Augusto, o imperador em primeira pessoa, escreve falando que realizou uma naumaquia, né? Mas vamos ver alguns casos, então, de naumaquias que a gente tem, assim, comprovadas documentalmente na história, né? Então, a primeira delas teria sido realizada por Júlio César, o proto-imperador, né? O ditador romano, que daria origem à linhagem ali de imperadores posteriores. O Júlio César, ele em 46 a.C., né? Por ocasião de uma celebração de um triunfo militar quádruplo, em que Roma vence Gália, o Egito, a Numídia e a região do Ponto, né? Então César tem esse triunfo quádruplo, e para comemorar isso ele decide fazer um grande espetáculo, que é essa batalha naval simulada. E ele faz isso num lago artificial nas margens do rio Tibre, usando navios militares ali tripulados por escravos de guerra. Dessas várias guerras, várias pessoas foram escravizadas nesse contexto, são levadas para lutarem até a morte, divididas em 2 times, e aí tem uma estimativa de mais ou menos
menos 2.000 combatentes no total e 4.000 remadores participando dessa batalha naval simulada. E essas batalhas, elas tinham um tema, que era, no caso do Júlio César, era o tema da Guerra de Tiro contra o Egito, fazer referência a essa guerra histórica, e cada um dos lados da batalha eram inclusive fantasiados, né, de certa forma, usando roupas que remetiam a esses povos. Então é como se fosse realmente uma simulação de uma guerra, de uma batalha histórica. E aí a gente tem uma fonte primária mesmo, que é o Suetônio, que escreve, quando ele está escrevendo sobre a vida de César, o governo de César, ele fala, né, que depois que um lago foi escavado na pequena Codeta, birremes, trirremes e quadrirremes, são esses grandes navios militares, né, utilizados no contexto militar, das frotas tíria e egípcia, tripuladas por um grande número de combatentes, se enfrentaram em uma batalha naval. Então esse é o primeiro registro de uma batalha naval simulada utilizada como espetáculo que a gente tem, nesse contexto então de comemoração, né, por ocasião a uma comemoração de feitos militares do Júlio César. Aí na sequência, o César Augusto, logo na sequência do Júlio César, por ocasião da inauguração de um templo de Marte, né, dedicado ao deus Marte, ele também faz uma batalha naval nas margens do rio Tibre e constrói inclusive um aqueduto de 30 quilômetros de comprimento, né, de tamanho total, para abastecer esse lago artificial e possibilitar a realização desse espetáculo. E nesse caso a gente tem um pronunciamento do próprio César Augusto que diz: no outro lado do Tibre, do rio Tibre, onde hoje se encontra o Bosque dos Césares, eu, César Augusto, organizei para o público uma exibição na forma de uma batalha naval, uma naumaquia. Mandei escavar o solo por uma extensão de 1.800 pés e uma largura de 1.200, onde 30 navios se enfrentaram em combate, tanto trirremes quanto birremes, além de um número ainda maior de embarcações menores. Além dos remadores, aproximadamente 3.000 homens combateram nessas frotas. E finalmente a gente tem também a naumaquia realizada pelo imperador Cláudio em 52 d.C., por ocasião da drenagem do lago onde essa naumaquia foi realizada, que foi o Lago Fucino, ou Futino, que é um lago muito grande que realmente aconteceram batalhas navais reais nesse lago. Então seria feita essa obra de drenagem do Lago Fucino e para atrair o favor dos deuses para essas obras, né? Porque essas batalhas, esses espetáculos tinham também um caráter religioso muito significativo, né? Como a gente viu a naumaquia sendo realizada para dedicação do Templo de Marte e tal. Então, atrair o favor dos deuses para essas obras e fazer uma espécie de despedida ali daquele lago. Então, essa é a maior naumaquia que a gente tem notícia, disparado, assim, a estimativa é que 19.000 homens tenham participado dessa batalha, todos eles prisioneiros sentenciados à morte, não só escravos de guerra, mas pessoas ali criminosos, pessoas que estavam para ser executadas pelo sistema mesmo de direito romano, foram chamadas para participarem ali dessa batalha. E no total teriam sido ali 100 grandes embarcações aproximadamente envolvidas nessa batalha gigantesca e absolutamente brutal, né? Porque apesar de serem simulações de guerras com tema, né? No caso o tema dessa eram os sicilianos versus os rodenses. Rodense, que é o povo da ilha de Rhodes, lá do Colosso de Rhodes, eram batalhas simuladas, mas as pessoas de fato morriam nessas batalhas. Então eram batalhas reais, no fim das contas. Elas simulavam uma guerra, mas eram batalhas reais. E nessa ocasião, inclusive, tem, curiosamente, uma frase do Suetônio, aliás, uma frase que o Suetônio, que é um autor, né, atribui aos participantes dessa naumaquia, em que eles teriam saudado o imperador dizendo morituri te salutant, que é os que estão prestes a morrer te saúdam, que é de onde vem a frase famosa que aparece inclusive no filme Gladiador 1. Mas de qualquer forma, indo para a fonte primária, né, que registra essa batalha, que também é o Suetônio, ele diz que quando Cláudio concebeu a ideia de drenar o Lago Fucino, primeiro organizou uma naumaquia. Nesse espetáculo, as frotas de Rhodes e Sicília se enfrentaram em 12 trirremes cada e o sinal para o início da batalha foi dado por uma trombeta conectada a um tritão de prata que se ergueu por meios mecânicos do meio do lago. Então é uma coisa muito curiosa mesmo, né? Uma espécie de mecanismo para levantar uma estátua de prata de um tritão, essa criatura associada às águas e tal, e uma trombeta conectada a essa estátua teria soado ali o início da batalha. Então realmente é um espetáculo mesmo, né? A ideia de promover algo extraordinário que fascina as pessoas que estão assistindo e, assim, talvez não fascine tanto os que estão participando ali, realmente tendo que morrer por uma coisa que na cabeça deles provavelmente era uma idiotice total, né? Um teatrinho em que vidas de fato estão sendo consumidas. Mas vai saber, também não sei o que passava na cabeça das pessoas que estavam ali na situação de terem que lutar essas naumaquias. Mas beleza, então
Então, primeira pergunta, já respondemos o que é uma naumaquia, e segunda pergunta, se elas aconteceram mesmo, também respondemos que a resposta é com certeza sim. Agora a gente passa para a segunda pergunta, que é mais decisiva, que é, beleza, mas essas naumaquias aconteceram em anfiteatros? Elas aconteceram no Coliseu, mais especificamente, né? O anfiteatro Flaviano, o Coliseu, abrigou batalhas desse tipo? E aí a coisa já fica um pouco mais complexa, porque a gente tem sim relatos primários, né? Tem fontes primárias que falam sobre naumaquias acontecendo em anfiteatros, inclusive o Coliseu, e o primeiro desses relatos é um relato que remonta aos tempos de Nero, em que Nero teria construído um anfiteatro de madeira, não é o Coliseu, é outro anfiteatro, outra estrutura de madeira, e nessa estrutura ele teria feito batalhas navais, inclusive simulando a Batalha de Salamina também, que foi a mesma batalha que o César Augusto simulou. E a fonte para isso que a gente tem é o Dião Cássio, que diz que enquanto Nero organizava espetáculos em um dos teatros, primeiro ele encheu o teatro subitamente com água do mar, de modo que peixes e outras criaturas marinhas nadavam nele, e encenou uma batalha naval entre persas e atenienses. Em seguida, drenou a água imediatamente, e assim que o chão estava seco, trouxe novamente a infantaria, não em combate individual, mas lutando em contingentes igualmente equilibrados. Então, simulando situações de batalha, né, de guerras reais, tanto navais quanto terrestres. Mas, como eu disse, isso não acontece no Coliseu, né? O Coliseu não existia, inclusive, nos tempos de Nero. É depois do tempo dele, né, no tempo dos Flavianos, ali então na dinastia que é Vespasiano, Tito e Domiciano, que o Coliseu é planejado e construído, e o Tito, que é um filho de Vespasiano, né, o segundo ali da dinastia Flaviana, inaugura o Coliseu com uma série de eventos, uma série de batalhas, entre elas batalhas navais, segundo Dião Cássio, pelo menos, de novo, esse autor, que diz o seguinte, que muitas pessoas lutaram em combates individuais, enquanto outras competiram em grupos, em batalhas terrestres e navais, pois Tito havia subitamente enchido esse mesmo teatro com água e trouxera cavalos e touros, além de outros animais domesticados que haviam sido treinados para fazer na água tudo o que podiam fazer em terra. Ele também trouxe pessoas em navios e elas participaram de uma batalha naval representando os corcirenses contra os coríntios. Então esse era o tema da batalha que teria sido organizada por Tito entre os vários dias de inauguração do Coliseu, né? Supostamente 100 dias corridos de espetáculos no Coliseu por ocasião da sua inauguração. Algumas dessas batalhas acontecidas ali teriam sido batalhas navais e o Coliseu teria sido enchido de água subitamente, como diz o Dião Cássio, para que essas batalhas ocorressem. A gente vai ver inclusive a viabilidade de encher o Coliseu daqui a pouco. Mas antes disso, a gente tem outro relato também de uma naumaquia acontecendo no Coliseu, da parte de outro autor, que de novo é o Suetônio, e o Suetônio diz que o Domiciano, que é o irmão do Tito, também filho de Vespasiano, fez, quando ele era o imperador, né, ele sucede o Tito, e ele faz também naumaquias, né, batalhas navais ali no Coliseu, só que o Suetônio diz que a coisa não aconteceu dentro do Coliseu, mas sim ao lado do Coliseu, né? Ele diz assim, no anfiteatro, Coliseu, ele, Domiciano, também organizou um espetáculo naval. Ele mandou escavar um lago ao lado do Tibre e construiu um edifício ao redor. Ali ele encenou batalhas navais com frotas praticamente regulares, né? Praticamente as utilizadas em guerra, e continuou assistindo o espetáculo, mesmo sob uma chuva muito forte. Então a gente tem esses registros tanto de naumaquias acontecendo no tempo de Tito, quanto nos tempos de Domiciano, próximo ou dentro do Coliseu. Então a gente tem fontes que falam sobre batalhas navais acontecendo no Coliseu, e agora a gente tem que avaliar a viabilidade de fazer isso, né? E a gente encontra rapidamente alguns empecilhos para que isso acontecesse, ou pelo menos para que isso exigisse um tipo de batalha naval adaptado, e o primeiro desses empecilhos é a questão do hipogeu, que é uma estrutura que a gente encontra hoje no Coliseu, que é a parte, o subsolo, por assim dizer, né? Onde eram armazenados ali coisas para os espetáculos, onde eram colocados mecanismos para fazer certos elevadores levarem os animais para a arena, ou os gladiadores mesmo para a arena e coisas do tipo. Então, caso o hipogeu já existisse no período dessas naumaquias, ele teria sido completamente destruído por essa inundação, né? O maquinário ali, as coisas do depósito teriam que ser removidas, a própria estrutura seria comprometida. Então, dificilmente aconteceriam naumaquias com o hipogeu já existindo, mas é possível que o hipogeu seja uma estrutura posterior. E aí, nesse caso, poderia sim ter acontecido
naumaquias, se a gente desconsidera, né, a questão do hipogeu. Inclusive, nesse ponto, tem algumas pessoas que, quando discutem esse assunto, dão muita ênfase ao fato de terem encontrado produtos de impermeabilização ali no hipogeu, como se isso indicasse que as pessoas que construíram o Coliseu estavam já projetando e preparando esse anfiteatro para receber batalhas navais. Só que não há uma conexão lógica entre essas coisas, né? A gente não precisa ir para esse lado para entender o porquê que eles impermeabilizariam o hipogeu, né? A gente só precisa lembrar que é uma região em que chove. A gente já viu, inclusive, que em um dos relatos o imperador assistiu lá os espetáculos debaixo de muita chuva, então não precisa pensar em batalhas navais acontecendo. A impermeabilização ali era uma questão prática relacionada provavelmente à chuva, né? Ainda mais se você pensa que é um lugar que é subterrâneo, né? Que vai tender a acumular muita água, mas dificilmente essa impermeabilização seria suficiente para proteger toda uma estrutura de um longo período de inundação provocado, né? Então, assim, não é um argumento muito forte a favor das naumaquias, não. Das naumaquias dentro do Coliseu, né? E outro fator também que a gente tem que considerar é de onde que viria a água para encher o Coliseu. Nesse ponto, existe um argumento favorável às naumaquias no Coliseu, a viabilidade disso, porque o Coliseu ele foi construído onde antes era um lago artificial feito por Nero. Então o Nero precisou de uma estrutura que levasse água para a construção desse lago artificial. E se essa estrutura ainda existia nos tempos em que o Coliseu foi construído, eles poderiam ter aproveitado essa mesma estrutura para abastecer o Coliseu de água. Então seria viável. O problema é que o Dion Cássio, que é a única fonte que fala de uma naumaquia dentro do Coliseu, diz que o Coliseu foi subitamente enchido de água. Isso não poderia acontecer por meio de água fluindo de aquedutos, porque demoraria muito para a água encher o Coliseu. Então o que se especula, né, no lugar disso, é que esse sistema do Nero poderia ter abastecido de água alguns pontos de coleta em torno do Coliseu, que foram recebendo ao longo do tempo água até se encherem, e aí esses pontos, tipo caixas d'água, de uma vez verteriam a água para dentro da arena. Aí poderia acontecer esse efeito do Dion Cássio, do Coliseu se encher de forma súbita. O problema é que a gente não tem registros arqueológicos suficientes para comprovar a presença dessas estruturas adjacentes ali no Coliseu de abastecimento de água. Então também é uma coisa que não está muito firme, né, em termos de estudos históricos e arqueológicos, essa hipótese. E outra coisa, a questão de encher o Coliseu, se o Coliseu fosse enchido, né, fosse inundado lentamente, isso atrapalharia muito a sequência de espetáculos acontecendo todos os dias durante 100 dias, como dizem alguns autores antigos, porque ele teria que não acontecer nada enquanto ele está enchendo, né? E depois, para esvaziar, também demoraria um tempão. Então essa questão também da logística de organização dos espetáculos dentro desse programa de 100 dias ficaria complicada, né? Então esse também é mais um indício de que se o Coliseu foi enchido de água, não seria tanta água assim. E aí, finalmente, um último obstáculo também para acontecerem batalhas realistas navais no Coliseu é que os navios utilizados em guerras eram muito mais largos do que qualquer entrada do Coliseu. Então os triremes, por exemplo, tinham por volta ali de 35 metros de comprimento e 5 metros de largura. Então, para você fazer esse navio entrar no Coliseu, seria totalmente inviável. Você teria que desmontar ele fora do Coliseu e montar ele dentro, ou então construir todo o navio dentro do Coliseu, o que, de novo, prejudicaria esse programa de espetáculos de 100 dias consecutivos. E mesmo que esses navios conseguissem entrar, eles precisam de uma profundidade de água muito grande para manobrar efetivamente, né, e produzirem ali efeitos de batalhas navais realistas. Então, uma especulação que existe nesse sentido é de que esses navios poderiam ser, na verdade, miniaturas de triremes e quadriremes, por exemplo, e eles teriam uma quilha adaptada. Talvez nem tivessem propriamente uma quilha, né, a parte de baixo ali da embarcação, mas eles se movessem em trilhos com um pouco de água, só para dar a impressão de que eles estão em cima de água, mas as manobras não seriam efetivamente manobras navais, seria uma espécie de teatrinho ali, mas de novo um teatrinho sinistro, porque é um teatrinho, mas pessoas estão morrendo de fato, né? Mas seria uma coisa mais assim, um maquinário para dar uma ilusão de batalha naval, mas não seria uma batalha naval de fato. Então, assim, como eu disse, essas discussões continuam em aberto, inclusive entre historiadores e arqueólogos, né? Há diferentes posições, mas a gente pode dizer que, sem dúvida alguma, naumaquias aconteceram, isso é indisputável, e se aconteceram dentro do Coliseu, o que não é indisputável, é disputável, se aconteceram dentro do Coliseu, como diz o Dion Cássio, provavelmente foram batalhas em miniatura, esse teatrinho sinistro. Inclusive eu tô falando de teatrinho sinistro, lembrando de um artigo que eu vou colocar a referência
aparece dele na descrição, que é um artigo especificamente sobre essa questão de naumaquias no contexto do Império Romano, em que a autora do artigo, né, que é a Kathleen Coleman, diz o seguinte: durante essa discussão toda que ela fez sobre as naumaquias, evitei chamar as naumaquias de batalhas navais simuladas, né, batalhas navais de mentirinha, porque embora esses conflitos não ocorressem em uma situação de guerra real, eles eram sinistramente sérios no sentido de que as pessoas realmente eram levadas à morte. E aí, para voltar para a reportagem, né, qual que é a opinião do Ridley Scott, do diretor de Gladiador, sobre a ocorrência de naumaquias no Coliseu? Ele diz, né, claro que eles podem, claro que os romanos poderiam ter feito sim essas batalhas. E ele diz, o Coliseu enchia realmente de água e houve batalhas navais. Cara, se você pode construir um Coliseu, você pode inundá-lo com água. Você tá brincando? E pegar 2 tubarões numa rede do mar, você tá brincando, né? Porque deve ter esses tubarões nas naumaquias. E de fato, né, animais de vários lugares eram levados, tem registro também, rinocerontes, elefantes. Então isso não era um problema mesmo não. Mas aí o Ridley Scott continua, né? Claro que eles podem. Eles eram bem pequenos, tinham apenas cerca de 1 ou 2 metros. Aqui deve estar falando dos tubarões, né? Mas de qualquer forma o Ridley Scott então aposta que sim aconteciam essas batalhas navais, que os romanos podiam sim fazer esses espetáculos, porque os caras eram, como ele vai dizer inclusive depois aqui, né, que eles eram tecnologicamente superiores. Assim, aí eu já acho um exagero, né? Os romanos de fato tinham tecnologias muito inovadoras para a época, mas assim, não poderiam construir um Burj Khalifa, nem nada parecido com isso, né? Em termos de engenharia, eu acho que a gente tem uma sofisticação hoje muito maior, apesar de não preservar todo o conhecimento que os romanos tinham, mas a gente tem muito conhecimento que os romanos não tinham também. E nesse balanço, né, acredito que nós temos muito mais vantagem de engenharia sobre os romanos hoje do que os romanos teriam sobre nós. Mas de qualquer forma, deixem aí os comentários de vocês sobre essa discussão toda, se vocês acreditam nas naumaquias, se acreditam como que vocês acham que elas eram e se você acha que os romanos são superiores tecnologicamente a nós, os modernos. Mas é isso, como sempre, muito obrigado por assistir e as referências vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Dito isso, muito obrigado mais uma vez e falou!